Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos para a segunda parte das revelações do nosso amado irmão, Astacheran. Peço que ajude o canal deixando seu like, se inscrevendo no canal, e ativando as notificações clicando no sininho. E vamos agora para as preciosas informações. Mensagem de Astacheran. Saudações, meus queridos. A Terra, em sua variedade enorme de vida, também criou em seu coração os dinossauros, pelo menos, a sua raiz inicial. Verdadeiramente, para algumas pessoas, essas informações não farão o menor sentido, mas apenas para as mentes delas, pois para os seus corações farão. Suas almas sabem dessas verdades, pois elas estavam lá. Elas viram todo esse desenvolvimento, trabalhando ativamente no campo espiritual do planeta, ou diretamente na experiência, como nativos deste ambiente Terra. Suas almas sabem. Continuo dizendo que sim. Gaia expandiu-se, com muitas formas de vida, inclusive, de lindos répteis, que também se desenvolveram com alguma senciência e inteligência. Nem todos os reptilianos vieram do sistema estelar de Orion, ou são de vibração e atuações negativas, como pensam, assim como nem todos os draconianos têm intenções não positivas com a Terra. Entendam também, que minha intenção não é forçá-los a crerem nisso que afirmo, mas apenas trazer clareza às suas ideias, na esperança de que vocês recobrem tudo isso, que está dentro de vocês. Tudo isso está aí, meus queridos. Eu estou apenas entregando informações que vocês já sabem, nada mais. Vocês são conhecedores disso. Eu sei que alguns de vocês não acreditarão em tais afirmações. Meus queridos, eu só as entrego, e vocês têm a liberdade para escolherem em que ou em quem acreditar. Vamos ouvir o chamado do seu coração, que eu tenho certeza que está vibrante, afinal ele não poderá negar as vibrações que deixo nesta mensagem, e as suas conexões com elas, pois vocês fazem parte, e viram tudo isso. Ou poderão continuar na miríade de pensamentos distorcidos, e fortalecidos com informações desarmônicas, e energias que ainda buscam hospedeiros para se sustentar. As escolhas serão sempre suas, queridos. A minha função é entregar a informação, torcendo para que elas acessem seus âmagos. A experiência com os dinossauros teve seu início e desenvolvimento há cerca de 100 milhões de anos e sua extinção, não completamente, deu-se, de fato, por volta de 65 milhões de anos. Por que eu disse não completamente? Porque nem todos foram extintos. Ainda existem alguns na Terra interna, mesmo em Agatha, escondidos em algumas cavernas profundas do solo ou os que sofreram, seriamente, a interferência em seu DNA e não se assustem, pois está tudo sob controle. Os primeiros répteis, que se desenvolveram para a espécie dinossauro dominaram, realmente, a Terra por milhares e milhares de anos, como falei anteriormente, e evoluíram para formas mais sencientes de existência. A esta altura, iniciou-se uma grande interferência no DNA destes animais, de todo esse grupo de animais, mais especificamente, um grupo de reptilianos de Orion, da estrela Rigel e de draconianos, do sistema de Draco, firmaram aliança e iniciaram essas manipulações genéticas, tornando esses animais extremamente agressivos, mesclando seus próprios DNAs. Os dinossauros eram extremamente ágeis, rápidos e de uma força física gigantesca aliada à inteligência, persuasão e capacidade hipnótica reptiliano-draconiana, e se tornaria um grande exército, de força mental e física. À primeira vista, esse grupo de reptilianos, draconianos, grupo específico, novamente enfatizando que não são todos negativos, nem só atuam desta forma, há os positivos que atuam amorosamente no comando Astar. Continuando, eles inseriram seu DNA nos dinossauros, nesse grupo de animais, e começaram a perceber o amplo melhoramento deles, na capacidade cognitiva, senciente. A aliança Réptil e Draco estava muito animada, pois estava criando um gigantesco exército. Por outro lado, também coletavam o DNA dos dinossauros e mesclavam aos seus, tornando-se mais fortes, rápidos e ágeis. Era uma mescla perfeita, eles achavam.
A partir do momento em que se participa de uma experiência como essa, você é arrastado para dentro dela, de uma forma ou de outra, tornando-se parte daquilo, inevitavelmente. Foram muitos e muitos milhares de anos, com diversas experiências semelhantes. Várias outras raças com intenções positivas, vendo essa manipulação, animavam-se também a fazer algo parecido. As forças positivas observavam e já se preparavam para intervenções mais diretas. Neste ponto, a Aliança Réptil e Draco começou também a criar os seus próprios dinossauros, geneticamente modificados em seus laboratórios, porém mais alterados e violentos. Desenvolveram armas perigosas e começaram a usar esses animais em ataques aos sistemas dos mundos que desejavam invadir. Foi um grande problema. Ao longo dos milênios, a evolução continuou e muitos se desenvolveram para répteis mais humanoides, como são conhecidos agora, e havia alguns poucos, sem a interferência genética dos reptilianos e draconianos, exteriores ao planeta. Outros, já com imensa interferência, eram agressivos, dominadores e tentavam dominar os que não tinham a tal interferência genética, por quanto mais calmos e tranquilos. Meus queridos, foi um período de grande agitação na experiência. Muitos reptilianos humanoides nativos, assim como bilhões e bilhões de dinossauros, ainda sem sua expressão animal geneticamente adulterada, nem todos sofreram essa interferência externa, fugiam para o interior da Terra, para não serem capturados pelas naves reptilianas, draconianas, nem pelos da sua espécie nativa, que haviam sofrido interferência genética. E quando as forças da luz começaram a intervir diretamente nessa experiência, muitos dos que não haviam sofrido interferência genética, assim como os que haviam, tentavam se esconder nas cavernas da Terra interna, em todo o mundo para escapar. Sim, pois as grandes naves Mãe da Luz já pairavam por todo o planeta para a resolução dessas questões. A essa altura, também as próprias almas reptilianas, draconianas já tinham, efetivamente, se projetado para dentro da experiência, assumindo muitos corpos dos dinossauros. Meus queridos, muitas coisas aconteceram em todo esse período. Eu estou levando-os a milhares e milhares de anos em uma viagem espetacular, para se reapossarem mais da sua própria história. Queridos, a sua ciência conta que essa experiência foi finalizada por um grande meteoro. Aqui vai uma revelação, para aqueles de vocês que ainda não sabem. Não foi um meteoro, uma cometa ou algo assim que colidiu com a Terra. Foi uma das grandes naves Mãe da Luz, que já atuavam mais diretamente em volta da Terra, para afastar essas energias e experiências, a fim de que um novo ciclo começasse. A pedido das altas hierarquias, a nave pairou sobre os principais pontos e iniciou a energização do planeta, para finalizar a experiência dinossauro. Como já informei, muitos fugiram para dentro das grandes cavernas. Esses seres, eles mesmos escavaram apressadamente, por dias, grandes buracos, ao perceberem essas movimentações, pois pressentiram o que viria. A esta altura, como já disse, os reptilianos e draconianos externos, também já estavam completamente infiltrados no planeta. Tanto eles tinham suas almas inseridas nos corpos dos dinossauros, arrancando as almas desses animais e assumindo seus corpos. Eles tinham tecnologias para isso, como desciam em suas naves, com seus próprios corpos físicos. A aliança dos reptilianos e draconianos que estavam interferindo, tinham corpos físicos de terceira e quarta dimensões inferiores. Houve uma invasão, realmente, e eles acuavam os reptilianos nativos, tanto que muitos dos nativos aliaram-se aos invasores, temendo mais retaliação. As naves da Aliança Reptiliana e Draco, percebendo a intensa atividade das forças da luz e a chegada de muitas naves confederadas, começaram a bater em retirada, deixando até muitos dos seus membros na superfície, abandonando-os completamente. Aquelas naves da Aliança, que tentavam resgatar os seus, eram aprisionadas pelas forças da luz. Houve ali muitas movimentações, queridos. Obviamente, isso aconteceu não foi do dia para a noite. Levou algum tempo, mas tudo isso só estava antecedendo a grande ação de uma enorme nave-mãe, chamada Estrela Candente
No seu comando, um grande espírito, que é conhecido como Oxalá. Este também, que em outros tempos foi conhecido como Francisco de Assis, apóstolo João Evangelista, faraó Tutancâmon, e foi cacique de uma tribo inca, estabelecida em Machu Picchu. Todas estas personalidades, são deste mesmo espírito tão familiar, e grande irmão deste que lhes fala. Esta grande nave, pairou sobre a região da península de Yucatán, México, liberando uma simples gota de energia, que desencadeou na superfície um grande movimento, parecido com queda de meteoro. Foi uma ação direta das forças da luz, que finalizou aquela experiência. Ainda que alguns tenham escapado para a superfície, a experiência em si, como era, foi completamente finalizada. Mesmo que alguns não aceitem essas informações como verdadeiras, eu não me inquieto por isso. Eu sei dos seus corações, sei que eles sabem a verdade. Esta mesma nave, com este mesmo dirigente que a conduziu para a finalização dessa experiência, voltaria milhares de anos depois, a pairar sobre uma região que vocês conhecem como Lago Titicaca, localizado entre o Peru e a Bolívia. Ali não havia lago, mas a nave liberou mais uma gota de luz, causando uma enorme cratera, formando, então, o Lago Titicaca. Este ser amável seguia instruções das altas hierarquias para realizar as finalizações e reinícios de determinadas experiências. Meus queridos, amadas almas, minha querida família, finalizo esta parte com muita alegria em meu coração. Permitam reacender dessas memórias em todos vocês que, como venho enfatizando, estão dentro de cada um. Vocês são sabedores destas verdades. Vocês viram tudo isso acontecer. Está dentro de vocês. As informações que estão recebendo aqui, para muitos, é inédita. Até a próxima parte desta minha mensagem, quando falarei sobre a semeadura e as almas nativas da terra. Essas são as verdades. E assim é. Bênçãos. Seu irmão, Astar. Por Gabriel R. Ele aguarde em breve a terceira parte das informações. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz.